É isso aí, Desinformação Semanal voltou, depois de uma semana fora do ar, devido a pequenos problemas técnicos, estamos de volta. E hoje temos um bom programa, talvez, não sei o que é que tem no programa de hoje, mas temos informações bombásticas. Desinformação Semanal e TV Criativa. Apoio Cultural Play Video Produções. Seu sonho documentado para sempre. Chupa o Esporte Criativo. Só nós temos esses cartões. Também quero dizer, bati. Que 2 chicas. Inclusive, sabe o que é uma coisa que é bacana? Que o pessoal da Esporte Criativo, eu fiquei sabendo que foram buscar os cartões lá com o Chicão. Aqui, ó. Trollamos. Entra no Mercado Livre, tá lá o leilão. E é bom que tem aqui, FIFA em inglês, tem Federation Internationale de Futebol. De futebol. É verdade mesmo, dá pra pegar aqui. Meio inglês, meio francês, meio português. Pra ficar o que você quiser. Como ele é de Alagoas, ainda devia ter um oxente no final. Um oxente. Virgem. Virgem. Eita, pai. Pois é. E por que eu tô aqui hoje e não tô aí? É, porque hoje nós temos informações bombásticas nesse programa. Bombásticas? Informações bombásticas. Foi? Bombásticas. Como assim, bombásticas? A gente tem que segurar um pouquinho que é pra segurar a audiência. Informações bombásticas serão reveladas daqui a pouco. Daqui a pouco nesse programa. Como assim? Cabeças vão rolar aqui. Entendeu? Tomara que seja somente as cabeças. Pelo vídeo que vai sair, tomara que seja somente a cabeça. Tá lendo um livro? Tô aqui também um livro. The Walking Dead, A Ascensão do Governador. A história de Eduardo Campos. Conta a história de Eduardo Campos. Eduardo Campos, é. Aí tem atrás, o apocalipse já começou. Não sei o que ele quer dizer. Eita Deus. A maioria das pessoas que estão com a conta no vermelho aqui não estão porque ofertaram. Não estão porque abençoaram a igreja com dízimo. Porque compraram coisas para si. Se você teve coragem de fazer por si, imagine fazer pelo reino. Diga, querido, está feito. Aquele que crê dá um jeito. O irmão disse que 1000 ele não tem coragem de fazer, não tem como fazer, mas 500 ele tem, está feito. Está feito. E alguém pega aqui cadê o meu pessoal aqui dos Gideões? Encaminhe ele para mim, por favor. Suba ali. Está aqui uma oferta, coloque ali. Ainda tem, creia. O irmão aqui tem cheque, mas não tem caneta. Alguém tem uma caneta para emprestar? Aqui. Pode colocar, dê uma toalha ali. Isso não te quebra o coração. Você vai mesmo ficar com esse dinheiro na sua carteira aí? Oi, querido. 90 dias, pronto. Aqui está o primeiro que acreditou. Mas o segundo que acreditou. Esses eu queria segurar todos na mão, porque eu vou fazer uma oração especial por isso. Está aqui o terceiro. Pronto. Tem o quarto. Tem o quinto, sexto. 100 crentes com talão de cheque. Você não tem coragem de fazer isso? Entra agora online, www.gmuh.com.br, procure lá como é que é o link mesmo, como contribuir e faça pela internet, como esse empresário acabou de fazer agora em Belém do Pará. Estamos aqui, pastor, estamos chegando aos R$1.000. Você tem mais aí? Mais um aqui, tem pessoas que acreditam. O povo tem mais aqui na frente? Glória a Jesus. Deixa eu ver o sobrenome dele. Feliz de Souza. mais uma irmã. Amém. Pastor, tem gente que fala, pastor, 1000 eu não aguento, mas 500 eu aguento. Traga de 500. Você só não pode perder a bênção. Quem crê, dá um jeito. Já está. Isso, quem for predatar, aqui ó, predar. Nós vamos predatar isso aqui, que a irmã não predatou. Já predate embaixo. Os que não estão predatados, o senhor já predate aqui para mim, tá bom? É 90 dias, já está aqui, ó, 1 de agosto, vai dar 1º de agosto, eu acho. Alexandre Monteiro da Costa de Curitiba doou tudo que tinha na conta pelo cartão, R$400, pastor Cecílio. Os jovens estão fazendo, jovens solteiros. Jesus, tu é Deus de milagre mesmo, pai. Glória a Deus. Quantos solteiros tem aqui ainda, daquele jeito que eu falei? Quantos precisam de um milagre no casamento? Se você ofertar hoje aqui, não leve na brincadeira. Se você entrar nesse desafio agora aqui, eu oro para você desencalhar. E o nome do programa dele é Programa Marcos Feliciano. Originalidade. Ou seja, um negócio bem religioso, né? Afinal, recusar o teu próprio nome e seguirás o Senhor seu Deus, né? Pois é, Programa Marcos Feliciano. Show de Marcos Feliciano. Show de humildade. Oh, meu Deus do céu. Presidente, né? Foi o presidente da nossa comissão.
essa semana não foi isso que aconteceu, não. Teve o que mais? Você viu que o Chorão morreu já está com uns dias, né? O Chorão faz tempo, morreu. Já faz uns dias. Já foi. Já choramos tudo que tinha para chorar. Choramos tudo que tinha. Mas, sabe uma coisa que foi extremamente interessante? Um programa no Ceará. O que foi que teve? Um programa no Ceará, o cara falou com detalhes, com a intimidade, o que realmente, quem era Chorão. Então, vou soltar o vídeo agora e a gente vê e vamos para o intervalo. Depois desse vídeo, vamos para o intervalo. Não. Que é engraçado que quando morre os cantores, todo mundo vira fã, todo mundo canta as músicas dele. Todo mundo canta as músicas dele, né? Se morre um cantor, todo mundo canta as músicas. Eu tô com medo quando morrer o Kid Bengala, o que é que a gente tem que fazer? Vai ser complicado isso. Vai sair muita gente suja. Porque morreu todo mundo. Morre o Chorão, morreu o Emílio Santiago, o Dominguinho está mal, já o compadre Washington está bom todo. E agora sim, ordinário intervalo. Agora sim, vamos agora colocar o vídeo e intervalo. Tá comigo, Maranhão. Ok. Bota, canta, Benito de Paula, canta. Aumenta o som aqui na caixa. Meu amigo Charlie Brown. Tchau, Charlie Brown. Meu amigo Charlie Brown. Se você quiser, vou lhe mostrar. Tchau, Charlie Brown. A nossa São Paulo. 42 anos, Charlie Brown, Se que foi, você né? quiser. Será que o carnaval da Bahia vai ser o mesmo? Apoio Cultural Play Video Produções. Seu sonho documentado para sempre. Olá, mais uma vez aqui no Nossa Língua Brasileira. Agora para conversar com você, meu querido, minha querida. Você que se prepara para vestibular ou concursos, não perca. O professor Menelau Júnior dá muitas dicas de português, abordando vários temas no programa Nossa Língua Brasileira. Você que vai fazer concurso, vestibular e tudo mais, muita atenção a esse detalhe da língua portuguesa. Voltamos mais rápido que uma tartaruga, mais feroz do que um bicho preguiça. Esse é o Desinformação Semanal com o seu segundo bloco, um bloco que vai ter notícias bombásticas. Notícias bombásticas. Que engraçado. Imprimiram o livro todo de cabeça para baixo. É verdade. Todo de cabeça para baixo. Acaba tem que ler assim. Dinheiro perdido. É assim mesmo. Assim mesmo, né? Sim, diga aí o que é que nós tem aí. O que é que a gente tem agora? Não sei, tô fora. Disseram que eu não podia Disseram que eu não podia participar da edição desse programa. Nós vamos colocar as revelações bombásticas agora. Mandinar você. Vamos colocar as revelações bombásticas. Tô por fora. Nós temos aqui um vídeo bombástico que compromete seriamente a existência de um personagem nesse programa. Um personagem? De um dos apresentadores desse programa. E inclusive como vou fazer o programa sem você agora? Compromete bastante ele frente ao Marco Feliciano. O Marco Feliciano vai vê-lo com outros olhos depois disso. Nossa. É tenso. Esse programa tá fraco. Chama o vídeo. Então pronto. Então agora vamos a uma revelação bombástica. Veja uma declaração de amor nesse programa. Desinformação Semanal romântico e veja o que de fato acontece nos bastidores dessa TVC. Tudo, Grogroboy. Eu tenho uma declaração de amor pra você, pois eu sou sua maior fã e eu vou revelar agora uma coisa muito importante, diretamente de Recife. Sou toda sua, faça o que quiser de mim, me use, me lambuse, sou seu prazer. A noite é nossa, faço uma proposta indecente, eu tô carente, vem morrer de tanto amar. Que Grogroboy mais lindo do mundo. Ficou a marquinha da Xuxa. Você gosta, Fred? Esse é o Desinformação. Faz por todo Brasil. Pois é isso aí. Como é que o senhor pode explicar uma coisa dessa? O amor está no ar. Não é bem verdade, na verdade no ar nós temos oxigênio, gás carbônico, hélio, hidrogênio, mas o amor é bonito. Eu estava bêbado. Brincadeira, um abraço para a Zefinha. Zefinha do Curado.
Ela é de onde? Do Curado. Você tava lá, homem. O quê? Curado. Ah, puxa. Grande Zefinha do Curado, um abraço pra ela, pro Leandro, Marcelo. Leandro, eu não esqueci o seu sobrenome, Leandro. Mas um abraço pra Zefinha. É uma figura. Zefinha, você deixou muitas saudades aqui com a... Saudade de todos nós, Zefinha. Guardamos você no coração. Tá convidado a vir aqui qualquer dia. Tá? Quiser participar aqui desse negócio. Porque se Gilberto participa, porque nós não podemos participar. Pode vir, quiser vir, tá convidado. Quem quiser vir também, pode vir também. Basta vir aqui na TV Criativa. A apreensão da semana no Senai. Essa semana vai ser complicada, né, meu pai? Empregos. Vou deixar meu currículo. Precisamos de alguns. Vou imprimir aqui meu currículo logo. Falar em emprego. Você tá dizendo aqui que hoje tem aniversário. Tem aniversário? Hoje tem um aniversário. É verdade, aniversário do nosso querido amigo. Clica aí, professor Gouveia fazendo aniversário. Grande professor Gouveia, felicidades mil. Parabéns pro senhor. Por favor, releve isso de Túlio. Ninguém manda no coração, né, Túlio? Ninguém manda em canto nenhum. É isso aí. Né? Então, professor Gouveia, felicidades mil. E com isso, Desinformação Semanal vai-se embora. Vai-se embora. Um programa mais rápido da história da Desinformação Semanal. Páscoa, ninguém quer saber da Páscoa. Quem se importa com a Páscoa? Quem se importa com a Páscoa? Homem, Páscoa, pra que Páscoa? Pra que Páscoa? Quem quiser mandar ovos, pode mandar. Quem quiser deixar recado no mural, pode deixar. Né? E aproveita aí toda semana jogos da Supercopa de Altinho. Da Supercopa. Super Link. A Supercopa de Altinho, transmissão exclusiva da TV Criativa. Você só assiste aqui. Interior. Né? Toda quinta e sábado. Muito bacana. À noite. Muito bacana. Um dia nós iremos à cabine ainda participar da transmissão de um jogo, trollar alguém. Então assista, acompanhe. O futuro craque do Brasil pode estar ali. Mentira. Não pode ter que dizer. Está ali no roteiro, leia. Tem que estar ali. O futuro craque do Brasil está ali. Mentira. E acompanhe isso aí. Tem no roteiro, mentira também. Supercopa de Altinho, TV Criativa, Desinformação Semanal. Páscoa, tudo isso aí. Páscoa, sabe o que é que Páscoa tem uma coisa interessante? Páscoa é uma coisa interessante, porque o cara que fez o marketing da Páscoa devia ser contratado para trabalhar aqui na TV Criativa. Porque é o seguinte, o cara inventa um dia para vender chocolate. Normal, isso é fácil. Vender chocolate é fácil. Sim. Mas ele é bom demais para vender seu chocolate. Ele tem que vender chocolate em forma de ovo, que também não seria uma coisa tão complicada. Certo. Ovo de Páscoa, ok. Mas aí esse ovo tem que sair de um coelho, que na moral, se sai um negócio marronzinho de trás de um coelho, eu jamais vou pensar que isso é chocolate. Mas enfim, sai um ovo absurdo de um coelho e a gente tem que comer, achando que isso é bastante. Aí o cara faz, bicho, não sei, ainda não chamei a atenção que eu queria. Se a gente embrulhasse ele igual um abacaxi. Agora vai. Agora é um ovo de Páscoa que sai de um coelho. No formato de abacaxi. No formato de abacaxi. Aí o cara faz, mas como é que eu vou vender isso? Já sei, vou pendurar no teto. Pronto, é mais fácil. Pois é. Porque pobre que é pobre tem que andar olhando para cima. Tem que andar olhando para cima. Pobre que é pobre é desgraça. Não, tem muitos que andam olhando para baixo. Assim, não, pobre tem que olhar que é para ver se promoção. Para ver se não trupica. Não, pobre tem isso não. Pobre é uma tristeza. Pobre que é pobre pega o papel do ovo de Páscoa para embrulhar os cadernos do filho da escola. Caderno do filho. Pobre que é pobre para isso. É verdade. Mas é isso aí, se despida. É isso aí. Então, desinformação mais rápida da história desse país. Vamos ficar por aqui. Né? É isso. Deixa o recadinho no mural, peço para você. Pessoal, entrem no nosso mural. A gente não está olhando no nosso mural, mas entrem lá no nosso mural. A gente vai voltar a ler o que vocês postarem por lá. Mandem e-mail pra gente, Twitter, Facebook. Pois não? Não, só estou pedindo para você dizer lá. Que coisa. Já. É isso. Desinformação Semanal de TV Criativa. Criatividade sem limites. E volta semana que vem. Acaba bom. Volta semana que vem. Pelo menos eu voltarei. Não sei outras pessoas aqui. Eu não sei. Apoio Cultural Play Video Produções. Seu sonho documentado para sempre. tvcriativa.com